Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma revisão e desta vez nós vamos revisar o que vocês aprenderam na unidade 6, na disciplina de História. Mas antes de eu começar a revisão, eu vou passar para vocês um pedacinho de um vídeo, um filme, na verdade, muito famoso, que foi estreado pelo Charlie Chaplin, um ator também muito famoso. Ele era humorista, fazia as pessoas rirem. Eu já mandei esse vídeo uma vez no cronograma, mas eu vou passar um pedacinho deles para vocês verem como eram as fábricas antigamente, muito antigamente, quando as fábricas começaram a ser criadas. Então, vem com a prof assistir um pedacinho do filme. Gente, a qualidade é meio... O teu vídeo é muito antigo. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. É um operário da fábrica. Ai, meu Deus. Faz uma parte, ó. Ele aperta a porta, o amigo martela, cada um faz uma parte nessa fábrica. Sección 5. Aumente velocidad a 4.7. Então é isso, gente. Passei um pedacinho para vocês, mas é um filme bem famoso. Ele chama Tempos Modernos e ele retrata como foi feita essa divisão do trabalho quando se começaram as indústrias. E é isso que nós vamos ver na aula de História. Então, pega o seu livro de História e vem com a prof. No início da página 30 vai ter uma revisão sobre o que nós vimos nessa unidade 6. A primeira coisa que a gente viu é que as fábricas, antigamente, elas produziam principalmente fios, tecidos, peças de vestuário, como roupas, alimentos e outros objetos utilizados no dia a dia. Aqui, de novo, ó, um pedacinho do filme que eu passei para vocês. Então, cada um tinha uma função ali nessas fábricas. Ó, o Charlie Chaplin, ele ia apertando e o outro ia martelando. Nessa época da industrialização, foi uma época que aconteceram várias evoluções na humanidade. Além da industrialização, juntamente com isso, também aconteceu o crescimento das cidades. Isso por causa das atividades de extrativismo, agricultura ou mesmo das indústrias. Então, aqui eu coloquei para vocês um videozinho de como as cidades ficaram grandes, povoadas com muitas pessoas, isso antigamente, há uns 100 anos atrás. E aí, ó, Manaus foi uma cidade que cresceu muito por causa da extração do látex. Então, essa daqui é uma gravura, né, um desenho de um seringueiro, que é a pessoa que extrai o látex, tirando o látex da seringueira. Aí, ó, eu coloquei aqui uma imagem do desenvolvimento agrícola, que também propiciou o crescimento das cidades. Na aula eu dei o exemplo para vocês que Londrina, que é a minha cidade, cresceu muito por causa do café. Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha aqui de Curitiba, cresceu muito por causa das indústrias. Então, toda essa evolução tecnológica, por causa da eletricidade também, que começou a existir eletricidade, aí começou a existir indústria, e tudo isso foi contribuindo para o crescimento das cidades. Aqui, por último, eu coloquei uma imagem para vocês verem uma fábrica. Fábrica polui, né, gente? Também, com o surgimento da eletricidade, surgiram
vários eletrodomésticos facilitam a vida das pessoas. E as pessoas começaram a ter acesso a essas tecnologias. Por exemplo, o rádio era uma tecnologia muito avançada para a época. Depois veio a televisão, né? Hoje em dia a gente usa computador. Mas antigamente, só de você poder ter um liquidificador para fazer um suco já era uma alegria. E ter uma geladeira, então, para refrigerar os alimentos, já era uma evolução tecnológica muito grande. E isso aconteceu por causa da energia elétrica, porque se não tivesse energia elétrica, não seria possível esses eletrodomésticos, essas tecnologias funcionarem. Mas, como eu já disse para vocês várias vezes, tudo tem suas vantagens e as suas desvantagens. E a desvantagem do crescimento das cidades foi que isso trouxe alguns problemas. Por exemplo, a poluição. Olha, aqui nessa imagem está sendo mostrada tanto a poluição pelas indústrias, olha lá um monte de chaminé saindo fumaça, e também está sendo mostrada a poluição pelo lixo. Então, quanto mais gente tem na cidade, mais lixo é gerado e mais difícil é de dar um destino correto para esse lixo. E isso é um problema. Outro problema também é o trânsito. A cidade é muito grande, tem muita gente, tem muito carro, tem trânsito. Isso estressa as pessoas, é um problema para a cidade. E por último, existem algumas cidades grandes que também sofrem com os alagamentos. O lixo entope as bocas de lobo e aí chove demais e acaba alagando a cidade. Esse é um problema também muito comum nas cidades grandes. Revisando o que nós vimos na unidade 6, foi isso. Agora, na página 30 ainda, vocês vão fazer atividades. Na atividade 1, é para você observar as duas imagens e você vai comparar as duas imagens. Você vai ver quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre essas imagens. Eu quero que vocês usem aí a imaginação, observem exatamente o que tem nas duas imagens e aqui você vai escrever para mim quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens. Você pode escrever assim, semelhanças, 2 pontos. Tananana. Depois você escreve diferenças, 2 pontos, tananana. Beleza? Tranquilinho. Na página 31, tem uma imagem de um sobrado antigo. Ó, a gente vê que é uma construção antiga. E a legenda diz assim, demolição de sobrados para dar lugar à Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, 1904. Então, eles resolveram que ia passar uma avenida nesse lugar e demoliram. Aqui não tem só um sobrado sendo demolido, né? Existem várias construções aqui. Eles simplesmente demoliram para passar a avenida, porque a cidade estava crescendo e precisava desse espaço para passar a avenida. Está perguntando aqui, ó, na letra A, quais modificações foram feitas para a construção da avenida? O que precisou ser modificado na cidade para eles conseguirem passar a avenida? Facinho, né? E a letra B está perguntando, na sua comunidade foram realizadas reformas ou construções públicas recentes? Não adianta falar que, ai, meu prédio reformou. Não, não é isso. Ai, minha casa reformou. Não é isso. É uma reforma ou uma construção pública recente. Quais? Eu vou dar 2 exemplos que aconteceu já na minha vida. Construíram aqui na Padre Anchieta, perto da minha casa, uma ciclovia. Então, foi uma construção pública recente. Acho que foi mês passado que inaugurou. Outra coisa que aconteceu lá em Londrina, quando eu morava em Londrina, eles queriam aumentar o aeroporto, a pista de pouso do avião. Só que tinha casas, tinha várias casas no lugar onde eles queriam aumentar. O que eles fizeram? Eles demoliram essas casas. Mas e as pessoas que moravam lá? Eles pagaram, eles compraram essas casas das pessoas, pagaram dinheiro para as pessoas se mudarem de lá, as pessoas se mudaram, compraram outras casas em outros lugares, e aí eles demoliram todas essas casas para fazer a ampliação do aeroporto. Também foi uma obra pública, tá bom? Aí perto da sua casa ou perto do colégio, pode... Ó, perto do colégio também, agora que eu tô lembrando, tá tendo uma obra numa avenida lá, eles estão construindo uma trincheira. Vocês passam por essa avenida? É pertinho do colégio. E perto da sua casa aí, provavelmente deve ter acontecido alguma reforma ou alguma construção pública
para você relatar aqui na letra B para prof. É isso por hoje, meus amores. Façam as atividades com bastante capricho, igual esse cachorrinho simpático aqui que eu coloquei para vocês. E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!